corrigido. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Tem gente que se pregar isso aqui, você pensa que Paulo estava desviado quando escreveu isso aqui. É sério? Ó, 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo com Deus. Não fala isso aí. Irmão, você está calado aí. E fala em 2 ou 3 profetas e outro julga. Ei, negócio complicado em igreja pentecostal é isso aqui. Profecia. Ah, isso aqui dá trabalho. É porque as pessoas chegam e falam, irmão, Deus me falou. E aí é o seguinte, irmão. No meio pentecostal, o que mais tem isso? É porque Deus me falou. Bom, você não tem prova nenhuma, a pessoa não tem prova nenhuma que Deus falou com ela. Então, ou você acredita nela ou não acredita, porque você não tem como provar. Aí, o que a Bíblia fala sobre a questão da profecia? Lá no Antigo Testamento, Moisés já falou uma palavra tão simples como você, porque Paulo vai dizer aqui, ó, versículo 31 do 14, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, precisa proibir, para que todos aprendam, todos sejam consolados, porque ele fala que no Novo Testamento, a profecia agora tem um objetivo, tríplice no Novo Testamento, 1 Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, o encorajamento e consolação. A profecia no Novo Testamento tem que ter esses 3. O que a gente vê aí, a maioria é predição de alguma coisa. E tal. Aí tem pessoas que dá tudo errado, fala para casar com fulano e casa, e o negócio não está certo. Para quem já é casado, não, o negócio é confuso. E aí Paulo, no versículo 32, fala assim, olha, pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Aqui, quando ele estava falando antes sobre as profecias, ele vai dizer que se versículo 13, ele fala, olha, o que fala língua estranha, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Você sente algo muito bom. É um dos maiores recursos psicoterapêuticos que Deus deu para o ser humano, muitos crentes não sabem, é justamente quando ao falar em línguas. É um recurso tremendo. Espiritualmente você se sente muito bem. É o que ele está falando. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica neutro, porque nem você entende que você está orando. Mas você se sente bem, mas você não sabe. Que farei, pois? Orarei também com o espírito como orarei entendimento. Quer dizer, orar muitas vezes com o meu próprio idioma. Depois ele vai falar sobre quando pode julgar a profecia. Uns falem, os outros julguem. Onde está? 29. Ah, sim. Ah, isso aqui também é uma polêmica. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem.
Mas como que você vai julgar a profecia? Ah, não, eu tenho medo, senão eu vou blasfemar com o Espírito Santo. Não, Paulo está falando para julgar. Ele não está falando para julgar a profecia. Mas você não vai julgar só da sua cabeça, se não. É claro que não. Para julgar a profecia, você tem que julgar pela palavra. Escrita de Deus, pela Bíblia. O primeiro critério para julgar uma profecia é essa palavra que o irmão falou. Amém. Mas deixa eu ver só se está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia, passou no primeiro critério. Não está de acordo aqui, já caiu no primeiro critério já, que é o mais importante. Depois, aí tem um outro critério para julgar a profecia, que é o que Moisés falou. Em Deuteronômio, no capítulo 18, ele deu um critériozinho simplesinho sobre profecia. Bem simples. Deus, na verdade, falando através de Moisés. No capítulo 18, versículo 15, ele começa a falar sobre a profecia de um profeta, o grande profeta que ia surgir, que ele está falando de Jesus, na verdade. E aí, a hora que ele chega no versículo 20, 21 e 22, aí ele explica bem sobre a questão do profeta. Ele fala assim: porém, o profeta que presumir soberbamente falaram alguma palavra em meu nome, Deus está falando aqui, é Deus, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Na época eles matavam. E se disseres no teu coração, como, olha só o versículo 21, muito lindo. E se disseres no teu coração, você está em dúvida quanto à profecia, ou quanto ao profeta, às vezes é quanto à pessoa do profeta. Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Aí o versículo 22 ele explica, é muito simples. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, quando eu vou julgar uma profecia, qual o primeiro critério? Eu julgar se está de acordo com a? Primeiro critério. Segundo critério, se ela vai cumprir. É simples. Não tem dificuldade nenhuma. Se é de Deus, vai acontecer, eu creio ou não. É. Aí, o que acontece é que tem de gente falando profecia que não cumpre na brincadeira. Que tem de gente frustrado nas igrejas, e aí começa a transferir a frustração até para Deus, com coisa que Deus tem culpa em alguma coisa. Deus nem foi Deus que falou nada, foi a pessoa que falou. Eu tenho um vídeo no meu canal, não sei quem já entrou no meu canal aí, Gilber Donizete, no YouTube. Você digita lá, chip da besta. Põe só assim, na busca lá. É um vídeo que eu estava começando, Deus abençoe. Quando eu comecei o canal, o vídeo, até a imagem dele não tá boa não, que eu gravei com celulares 8 anos atrás, fraquinho que eu tinha, mas o som tá bom. Na época surgiu um punhado de áudios, era áudio. A pessoa não punha a cara, não. Só áudio. Nos WhatsApp, que já tinha WhatsApp em 2016, no Brasil inteiro. E os crentes tudo copiando freneticamente. Uma voz feminina, meio de choro. E aí, irmão, que Deus me revelou que Goiânia vai ter um ataque agora, nesse final de ano, terrorista, não sei o quê, Goiânia. No Rio de Janeiro, eu vi agora, nesse final de ano, vai ter um tsunami lá, e o povo e a água invadindo o Rio de Janeiro e tal. 2016, ela falou que ia ser no final daquele ano. Chorava, tinha uns lá que falavam até língua. E aí, na mesma época, surgiu a polêmica lá, foi até o Silas Malafaia que entrou nessa furada, falando lá dos chips lá, do Ministério da Saúde lá, que já era chip da besta, não sei mais o que. Esses vídeos dele tá por aí. Aí eu gravei um vídeo.
eu falei tanto do chip como da questão das profecias de catástrofes. Irmãos, o que aconteceu? Não cumpriu nada. Nada, nada. A pessoa foi tão covarde que não botou nem a imagem, botava só áudio, para depois eu identificar quem que era. E quando alguns botam a cara e a coisa não cumpre, eles não têm nem a humildade e a sinceridade de aparecer depois. Eu falo, olha, gente, vocês me perdoam. Eu falei pensando que realmente foi um impulso que eu tive, eu até pensei que era de Deus mesmo, e falei, mas não aparece ninguém se desculpando, né? Não aparece. Ninguém pedindo perdão. 3 anos depois surgiu um outro caso aí, profetizando não sei qual cidade, uma catástrofe também, não aconteceu nada. Sabe o que a Bíblia chama uma pessoa assim? Não tem outro nome, não tem jeito de ser leve nisso aí. É falso profeta mesmo. Falso profeta. Profetizou e não cumpriu, ué. Se fosse Deus, ia cumprir ou não ia cumprir? Ia cumprir. E toda a vida teve eles. Vocês leem o capítulo 29 de Jeremias, vai ver que Jeremias entra no palácio do rei Zedequias, sofreu. Ele entrou com a canga de boi no palácio. Chegou para o rei e falou, assim diz o Senhor, eu vou pôr um jugo da Babilônia em vocês, porque vocês se voltaram para os outros deuses, não se arrependeram. Mas ainda há tempo, arrepende, porque senão o jugo vai ser colocado. Aí tinha um homem, um profeta, lá chamado Ananias. E ele não profetizava em nome de Baal, dos deuses falsos, não. Ele profetizava em nome do Senhor. Ele pegou uma barra de ferro e sentou assim, ó, aquela cana assim, em Jeremias, com tudo, quebrou o negócio. Ah, certamente machucou muito Jeremias. Ele chegou com ele, ele falou, assim diz o Senhor. Desse jeito que ele falou. Assim diz o Senhor. Eis que eu quebrarei todo o jugo da Babilônia. Começou a profetizar prosperidade lá. Deus vai te abençoar, não sei o quê, não sei o quê. Aí, acho que alguém falou até aleluia na hora lá. É antigo, né? Eu declaro que você é um vencedor. Você é um privilegiado. Você é o único no universo. Igual eu vejo uns coach aí de autoajuda falando por aí, famosos, reúne milhares de pessoas. Aí Jeremias levanta e fala, olha, rei Zedequias, se vocês não se arrependerem, não se voltarem para Deus, Nabucodonosor vai entrar aqui, levar vocês tudo, e vai destruir essa cidade todinha, inclusive o templo. Aí ele vira para o profeta, o Ananias, falou, Ananias, também tem uma palavra do Senhor para você. Você profetizou falsamente em nome do Senhor aqui agora. Jugo de madeira você quebrou, mas o Senhor vai trazer um jugo de ferro agora. E quanto a você, eu tenho uma palavra para você, específica para você. Daqui a 1 ano, você vai morrer. Vai embora, Jeremias. Irmão. 1 ano depois, o que aconteceu? Nabucodonosor entrou com o exército em Jerusalém com tudo. Matando, pegou o rei Zedequias, pegou os filhos do rei Zedequias, colocou na frente dele, falou, olha para eles, Ezequias. E o Zedequias matou um por um. Viu? E ele lá chorando. É a última coisa que você vai ver, não vou te matar não. Vem cá. Vazou os 2 olhos dele. E o Ananias? Morreu. Morreu. Brincou de falar em nome de Deus. Não se brinca de falar em nome de Deus. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Só tem que ter sinceridade. Paulo tinha essa sinceridade. Já viu nas epístolas de Paulo? Ele falava, olha, agora eu estou falando, mas... Não, fala agora digo eu. É um parecer meu. Olha, assim, ele era o apóstolo Paulo.
Mas ele falou, agora é eu que estou falando. Agora isso aqui não, isso aqui é o mandamento do Senhor. Tem que ter isso aí no nosso meio. A pessoa fala, meu irmão, isso aqui é uma opinião minha, tá? Minha opinião, eu acredito que você deveria fazer assim, mas é a minha opinião, um conselho que vamos dizer, eu digo de mim mesmo agora. Mas não, tem pessoas que querem aconselhar os outros e com medo de pessoas não receber o conselho, ou quer dar uma palavra para a igreja, que é uma coisa que está querendo falar, e com medo das pessoas não receber aquela palavra, aí vem e fala que está falando em nome de Deus, que Deus mandou ela falar. Só que isso aí é muito sério. Quando Deus não mandou, ele não mandou. Isso aí não fica sem consequência, não. A igreja é soberana. Mas por essa situação, você acha que também em João 10, quando fala sobre ladrão, é uma passagem voltada para os fariseus, né? Que ensinavam os profetas que não profetizavam no nome de Jesus, Deus, né? Pode até... Acho que não era bem o objetivo de João 10, mas quando ele fala do mercenário, né, do ladrão, pode, nesse sentido, talvez, pode aí entrar, né, alguma coisa. Que ele fala disso aí também, né. Então é isso, gente. Somos pentecostais, mas você não quer em profecia? Eu creio em profecia. E tem profecia de Deus mesmo. E tem pessoas que falam de Deus mesmo. Mas tem muita picareta, não tem outro nome para dizer por aí também. E não é brincadeira. Falando aí da carne. Os profetas de catástrofe, né? Que não conta. Mas ali o que era o objetivo? Tem que tomar cuidado com Satanás. Até quando ele fala uma verdade, ele fala com uma outra intenção. Ali era uma verdade. Mas o que era o problema ali? Ela queria estimular o quê? O orgulho de Paulo. Né? Para ele dizer, olha, viu só? Hein? Até os adivinhos aí estão reconhecendo que eu sou homem de Deus mesmo. Hein? Ele estava querendo citar alguma coisa nele. Só que ele não deu moral, né? Ele falou, em nome de Jesus Cristo, sai dela e pronto. E também a hora E também a hora ele ficava olhando, né? E a intenção do diabo também, a hora que Paulo fosse embora dali, ela ficaria sendo a bola da vez ali. Ela estava profetizando coisa boa. Algum objetivo o diabo tinha com aquilo lá, né? Então tem que tomar cuidado. Ontem na igreja que eu sou pastor, eu preguei sobre Gênesis 3, a tentação no Jardim do Éden, né? Como que as táticas não mudaram, desde a época do Gênesis, depois na tentação de Jesus, é as mesmas, né? Se for pensar bem, é as mesmas coisas. Então é isso. Então, o outro texto que temos que falar é 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 12. Que é quando ele fala dos dons espirituais, e fala que a manifestação é do Espírito, não é nosso. O dom não é meu, o dom não é seu. O dom é de Deus. A gente é usado para um dom, para aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para aquilo que for útil. E Deus dá dom para quem Ele quer. Mais excelente ainda. Sobre o amor. Então são dons, né? Deus dá para quem Ele quer. Com um objetivo específico para o engrandecimento do seu reino, da sua glória, não da glória humana. O que acontece é que algumas pessoas até são usadas por Deus em algum dom, mas depois se perdem. Eu já vi pessoas que realmente eram usadas em profecia, mas depois se perderam. Por quê? A tentação. Ele até falava uma palavra de Deus profética para alguém aqui, alguém ali, mas aí virava uma idolatria em cima da pessoa, que ele se sentia tentado, ele ou ela, a ter uma palavra para todo mundo. E não tinha uma palavra para todo mundo. Aí eu já vi fazer fila de gente para pedir para a pessoa orar,
Aí a pessoa, às vezes, para um ou dois, ele até tem uma palavra que Deus dá para ele, né? Mas ele não tem para todo mundo. Mas aí ele fala, se eu não falar aqui... Aí ele vai meio na dedução e pega e... Tem coisas que é óbvio, tem umas pessoas que fazem umas profecias genéricas, né? Olha aqui, hoje tem pessoas em depressão. É claro que no ambiente lá de algumas pessoas, é claro que vai ter alguém que está mesmo. Tem igreja que acaba o culto, aí é só a filhinha do povo assim. O povo tem uma dificuldade tremenda, né? Cura. Tem pessoas que é usado em cura mesmo, mas aí vira a mesma coisa também. Ele é tentado a querer como se curar todo mundo. Não é assim que funciona. Até porque quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus. A pessoa orou para uma pessoa um dia, ele recebeu, no momento que ele estava orando, recebeu o batismo do Espírito Santo, ele já acha que ele é especial. Todo mundo que ele orar vai ser batizado. Aí a pessoa não fala língua, ele fica, fala, caboclo, vai ficar ruim para mim aqui, ué. Na congregação Cafarnaum, tem muitos anos já na congregação Cafarnaum lá do Morumbi, não. Era só a subcongregação lá no Moriá. E a gente teve que ministrar lá, eu fui ministrar lá, aí o senhor que acabou. Foi assim, tem uma oração aqui, que amanhã a minha esposa vai passar por uma cirurgia. Eu assim, amém. Pus a mão na cabeça dela e orei. Aí no outro dia ela foi no médico, eu tinha feito o milagre, né? A irmã chegou e achou assim, ele orou lá e Deus curou, ele vai orar lá também na igreja lá, vou pegar lá e ele vai orar e Deus vai curar o que está doendo lá. Só que aí naquele dia lá não era para Deus curar lá na igreja, né? A oração foi lá, até porque a cura envolve muita coisa, não é só o que ora. É o que está recebendo, é a vontade de Deus para aquele momento. O próprio Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele lá não conseguiu curar muita gente. Como ele não é Deus, mas a incredulidade lá era grande. Paulo vendo-lhes a fé, viu que ele tinha fé para ser curado. Ele viu, né? Olhou o paralítico lá e vendo que tinha fé, falou, levanta sobre teus pés, um pulo. Mas ele viu, né? Teve um sentimento espiritual lá. Se ele pega e fala e o homem não tinha, ele ia ficar com vergonha lá. Quando você sente assim, vai orar. Se você orar, fazer uma oração uma oração de 1 hora e meia, 3 horas, não tem que curar, não. Você falou 4 palavras ali, 3 palavras, aí você vê que Deus já está agindo. E Jesus, na oração, dos milagres que Jesus fazia, ele não via Jesus orando. Muito, ele orava. Enéas falou assim: Jesus te dê saúde. Mas a cura do coxo da Porta Formosa foi só a fé de Pedro. Ali foi, que o camarada ali não. Depois, pela mão, ele não tem ouro nele, né? Ela envolve muita coisa. Envolve muita coisa, né? Igual a questão profética, envolve muita coisa. Existe visão, existe revelação, existe tudo isso. Mas são coisas sérias, que a pessoa realmente tem que ter muita segurança, tem que estar conectado mesmo, tem muita responsabilidade no ato de falar, porque você pode estar influenciando alguém ali para bem ou para mal, conforme você fala ali, né? Por que o senhor acha que hoje não acontece mais como Existem muitos fatores, né? Não é só questão da fé, é questão até no modo como as pessoas, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, até a condição social era outra do povo da igreja. Então muita gente não tinha convênio, não tinha nada. Então tinha hora que era só Deus para socorrer, era a dependência de Deus. Hoje não, hoje a pessoa pensa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso aí atrapalha também. Era uma dependência total mesmo.